Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Para quem é a primeira vez que está vindo à casa, nós estamos aqui com o Evangelho todas as terças e domingos, domingo das 10 às 11 e às terça-feiras às 19h15. Temos outros dias também de atendimento na casa, caso necessitem, fiquem à vontade para consultar. Hoje nós vamos fazer orações de agradecimento curtinhas. Então vou pedir para vocês fecharem os olhos, por favor. Sentem-se confortavelmente. Vamos agradecer ao nosso Pai por estarmos aqui dispostos a ouvir os ensinamentos da noite de hoje. Agradecer por estarmos sobrevivendo diante de todo o momento tempestuoso pelo qual passamos, o qual é necessário para o nosso aprendizado. Que nossos mentores continuem nos apoiando, nos dando sabedoria para fazer as melhores escolhas, as mais sábias e as mais amorosas, permitindo que não falte em nosso coração a oportunidade de ajudar aos que nos rodeiam, aos que sequer conhecemos, e que nosso coração possa se manter tranquilo durante toda a semana, durante cada dificuldade, que possamos sentir um encorajamento diário para enfrentar os momentos difíceis, para que possamos nos encontrar novamente na próxima semana. E que as lições de agora, que iremos aprender na preleção, sejam abençoadas, que os mentores da casa iluminem o nosso palestrante da noite de hoje, para que todas as informações cheguem até nós de forma clara, precisa, de acordo com a necessidade de cada um. Assim seja. Olá, boa noite a todos. Vamos dar então prosseguimento às palestras do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje eu inicio o capítulo 4. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nós vamos ver na sequência que eu descobri lendo ou relendo para a gente conversar hoje. Por que Kardec escolheu esse título? Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nós vamos ver que essa frase dita por Jesus é a frase capital. Aí vai toda a intenção de mostrar para os discípulos, para o leigo, a respeito do princípio da reencarnação. Hoje nós vamos ficar só com ressurreição e reencarnação, só esse tomo do capítulo. Os outros tomos vai ser desenvolvido pelo Radamés na próxima terça-feira. Então, antes de começar, eu fui lá eu fui até o dicionário online, né, que agora eu sei usar, para ver o que a cultura geral define como ressurreição e reencarnação. E aí eu vou ler para vocês. Olha, ressurreição tem duas definições. A primeira fala assim: ato ou efeito de ressurgir ou ressuscitar. Beleza, eu achei que tá bom. O segundo é retorno da morte à vida. Aí tem uns outros comentários lá que eu não gostei, também não quero falar. Reencarnação. Olha que interessante. A primeira definição fala assim: crença de que, após a morte,
a alma de um ser humano retorna à vida com outro corpo. Aí, entre parênteses, como na doutrina espírita. Olha que interessante. Achei bacana e digo que eu acredito que eles copiaram do assunto de hoje exatamente a definição de reencarnação que Kardec fez aqui bem curtinho. Só que nesse item reencarnação, essa é a definição geral. A definição de religião, onde eles colocam aquele título religião, está assim: na doutrina cristã, ressurreição dos corpos no dia do juízo final. Então, continuamos no dicionário tendo essa influência milenar que fala que então a reencarnação pode ser uma síntese da ressurreição ou da ressurreição dos corpos no dia do juízo final. Muito bem. Aqui neste capítulo nós vamos ver que Kardec fez um esforço enorme. Ele pesquisou, estudou. A gente sabe que horas e horas de pesquisa para deixar pronto para nós um material que eu aprendi também com Araci, que muitas vezes sofreu mutilação ou outras definições, e isso tudo parece que vai ser corrigido em breve, não é? O mais importante nesse começo é vocês acompanharem a leitura que eu vou fazer de passagens bíblicas. São pequenas, dá para fazer, e prestem bem atenção nos detalhes. Olha só. Jesus, tendo vindo às cercanias de Cesareia de Filipe, interrogou assim seus discípulos: que dizem os homens com relação ao Filho do Homem? Quem dizem que eu sou? Eles lhe responderam: dizem uns que és João Batista, outros que Elias, outros que Jeremias, ou algum dos profetas. Perguntou-lhe Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro, tomando a palavra, respondeu: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Replicou-lhe Jesus: bem-aventurado és, Simão, filho de Jonas, porque não foram a carne nem o sangue que isso te revelaram, mas meu Pai, que estás no céu. Essa passagem está em Mateus, capítulo 16, em Marcos, capítulo 8, 27 a 30. A segunda passagem bíblica, ou evangélica, diz assim: nesse interim, Herodes, o tetrarca, ouvira falar tudo o que fazia Jesus, e seu espírito se achava em suspenso, porque uns diziam que João Batista ressuscitara dentre os mortos, outros que aparecera Elias, e outros que um dos antigos profetas ressuscitara. Disse então Herodes: mandei cortar a cabeça de João Batista. Quem é então esse, de quem ouço dizer tão grandes coisas? E ardia por vê-lo. Esse foi retirado de Marcos, capítulo 6, 14 a 16. Também tem em Lucas, capítulo 9, 7 a 9. E a terceira passagem nos orienta aqui que é após a transfiguração de Jesus, seus discípulos então o interrogaram desta forma: por que dizem os escribas ser preciso que antes volte Elias? Jesus lhes respondeu: é verdade que Elias há de vir e restabelecer todas as coisas, mas eu vos declaro
que Elias já veio e eles não o conheceram e o trataram como lhes aprouve. É assim que farão sofrer o Filho do Homem. Então seus discípulos compreenderam que fora de João Batista que ele falara. Está em Mateus 17, 10 a 13, Marcos capítulo 9, versículo 11 a 13. Nessas três passagens que eu acabei de ler, para nós todos, Kardec nos orienta, nos faz entender que o veio principal é que os judeus tinham nos seus dogmas a reencarnação com o nome de ressurreição. Eles não falavam reencarnação, mas nas três passagens que eu li, vocês perceberam que tem a palavra ressuscitar. E depois ninguém fica falando, quem dizem que eu sou? E respondem para você, uns dizem que você é João, outros que é o Elias que voltou, ou algum profeta. Fica uma conversa de doido se você não tiver na sua cultura, no seu aprendizado, na sua doutrina, alguma coisa que te diz que você pode retornar. Então fica bem claro que Jesus já está falando abertamente, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Da palavra ressurreição, a gente pode ter como ressurreição propriamente dita Lázaro. Lázaro, sim, ressuscitou. Agora, Elias, não faz sentido pensar em ressurreição o caso do João Batista, Elias, porque a ciência prova, e muito bem provado, que uma vez a matéria em estado de decomposição, é impossível retornar à vida aquele corpo lá. Então, vamos dizer assim, o judeu ele tinha sim o dogma, mas ele tinha uma noção muito imperfeita, uma noção muito, não era um negócio muito firme essa relação entre alma e corpo. Eles tinham uma coisa que eu admiro muito, que é a noção do Deus único. E eu acho, na minha opinião, é uma opinião particular, que o Cristo foi lá porque era o lugar mais preparado dele estar. Eles acreditavam num Deus soberano, onipotente, onipresente, né? E isso facilitou um pouco a vida do Cristo. Só facilitou um pouco, mas eles tinham isso. É o que eu quero falar desse início. A próxima passagem bíblica é muito interessante, porque é uma conversa que houve entre o Cristo e o Nicodemos. Claro que a maioria de vocês já sabem, já leram, eu só vou estar recordando o que aconteceu. Mas eu achei muito bacana isso, muito simples e muito singela, e muito cheio de ensinamento, principalmente tendo a ajuda de Allan Kardec. Ajudou bastante. Então ela diz assim: ora, entre os fariseus, eu quero voltar um pouquinho para falar, que eu olhei para a Cris agora e lembrei. Os saduceus não acreditavam nessa possibilidade, certo, Cris? É assim, morreu, acabou. Então os hebreus tinham o dogma, exceto os saduceus, certo? Vamos à frente. Ora, entre os fariseus havia um homem chamado Nicodemos. Aqui fala, senador dos judeus. Eu acho que isso é muito romano demais. Ele era um líder muito respeitado na sociedade, muito influente. Olha só por quê. Que veio à noite ter com Jesus.
ele disse. Então Nicodemos, ele representou e representa até hoje o homem comum, feito nós. Ele queria falar com Cristo, mas ele queria lá, em particular, não queria que a Folha de São Paulo soubesse que ele foi lá falar com Jesus. E disse: Mestre, sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir como um doutor, porquanto ninguém poderia fazer os milagres que fazes se Deus não estivesse com ele. Jesus lhe respondeu: em verdade, digo-te, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Está aqui de novo a frase. E é certo que Kardec usou essa frase como nome do capítulo, porque ela é basilar. Aqui ele declarou com toda a sua autoridade moral, filosófica, de homem que extrapola tudo que a gente conheceu. Como Adriano falou, aqui na Terra, quem a gente conhece de perfeito é o Cristo. A ponto, né, de quando o Chico for ser perguntado, que médium você conhece, assim, que é bom, o cara é bom. Ele pensou 0 segundo e falou: Jesus Cristo, ele, bom. Ele deu um recado para todos nós, né? Então essa frase é muito importante, porque se a gente não acreditar nas palavras do Cristo, se a gente não acreditar nessa frase, a gente não está acreditando no Cristo. Ela é realmente pedra angular, basilar desse assunto, do assunto reencarnação. Ele botou as claras. E aí prossegue. Disse-lhe Nicodemos, eu vou trocar Nicodemos por homem comum. Como pode nascer um homem já velho? Pode tornar a entrar no ventre de sua mãe para nascer segunda vez? Retorquiu-lhe Jesus: em verdade, digo-te, se um homem não renasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino. Não pode entrar no reino de Deus. Ele não falou nada de camelo, que ia ser difícil, que etc e tal. Ele falou: não pode. E segue: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Vamos parar um pouco aqui. O que é esse negócio de água e Espírito? Está aqui no texto, eu recomendo, vocês leiam. Espero que eu tenha, no fim da nossa palestrinha, que vocês vá ver, porque tem muito, o que eu vou dizer muito mais. Os antigos acreditavam que tudo vinha da água, a terra vinha da água. E tem diversos trechos aqui evidenciando isso. Na Gênesis, capítulo 1, se lê: o Espírito de Deus era levado sobre as águas, flutuava sobre as águas, que o firmamento seja feito no meio das águas, que as águas que estão debaixo do céu se reúnam em um só lugar e que apareça o elemento árido. Então eles acreditavam que a terra também vinha da água, que as águas produzam animais vivos que nadem na água e pássaros que voem sobre a terra e sobre o firmamento. Então, água era o elemento gerador de vida. Por isso que Jesus se referiu à água, o homem que não renasce da água, por ser um elemento gerador de vida, e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. De novo, é como se um professor falasse assim: olha, você não entendeu o que eu falei da primeira vez? Você não entendeu a frase que eu te disse?
Eu vou falar de novo, ó. Da água, o corpo, o espírito do espírito. A carne é da carne, o espírito é do espírito. Isso tudo fez com que ele ensinasse diversas coisas, como, por exemplo, o espírito é independente da matéria. Matéria é matéria, espírito é espírito. E a gente já começa a pensar, né? Espírito, espírito, carne, carne. Então ele já está falando de pré-existência, pluralidade das existências. Essa passagem bíblica é bastante rica e ela foi ajudada por Nicodemos, porque Nicodemos ficou fazendo esse papel, falar, mas como? Como? E aí a gente entra naquele sentido de que nem sempre, para a gente entender um assunto, precisa ser cartesiano, é com o cérebro e com esses olhos que a gente às vezes tem que entender, é com o nosso peito de espírito, não é nem esse peito de carne, é o espírito tem que sentir a sensibilidade do que é que está sendo falado. Talvez por outras circunstâncias que a gente não consegue entender, Nicodemos, ele batia na tecla, ele falava de homem, é claro que ele sabia como é que um homem velho poderia retornar ao útero da mãe, nascer de novo. Não houve muita vontade de Nicodemos, e aí deu chance para Jesus falar da reencarnação de uma forma bastante clara, de uma forma bastante firme, já no Novo Testamento. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Sim. Ele fala assim, Jesus fala, não te admires de que eu te haja dito ser preciso que nasça de novo. O Espírito sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. O mesmo se dá com todo homem que é nascido do Espírito. Essa frase mais firmemente, ele dá a ideia para a gente dessa independência do Espírito, da pré-existência do Espírito, e que vai haver sim pluralidade de existências. Retornaremos aqui para a Terra, porque ele fala de um jeito que a gente pode entender que é Deus, que a gente ele sopra onde quer, ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem, para onde vai. Mas aí ele finaliza, o mesmo se dá com todo homem que é nascido do Espírito. Nascido do Espírito, ele reafirma, não é a matéria, é o Espírito. Aí responde Nicodemos, como pode isso fazer-se? Jesus lhe observou, pois que és mestre em Israel e ignoras estas coisas? Digo-te em verdade, que não dizemos senão o que sabemos, e que não damos testemunho, senão do que temos visto. Entretanto, não aceitas o nosso testemunho. Mas, se não me credes quando vos falo das coisas da terra, como me crereis quando vos fale das coisas do céu? Aí ele passou um sabão em Nicodemos, não é verdade? Dá para a gente perceber que ele fala assim, olha, a gente só fala daquilo que sabe, daquilo que pode dar testemunho. Eu estou falando porque eu testemunhei tudo isso, eu vi tudo isso, eu presenciei. Agora, você não acredita, não aceita o nosso testemunho, o nosso dele, né, do Cristo. Então, se você não crê quando eu falo das coisas da terra, você não vai mesmo crer quando eu falo das coisas do céu. Ele foi bem categórico.
Eu queria falar para vocês sobre alguma passagem do Velho Testamento. Achei aqui. Ó. Tem uma passagem que é de Isaías. Mas antes, eu preciso falar essa que está em Mateus 11, versículo 12 a 15, porque aqui ocorre um fato muito bacana historicamente. Ora, desde o tempo de João Batista até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência e são os violentos que o arrebatam. Pois que assim o profetizaram todos os profetas até João, e também a lei. Ele está falando de Moisés, da lei mosaica. Ele está falando de como as pessoas arrebataram o céu. Os inimigos, a gente corta o pescoço para a gente ir para o céu. Se quiserdes compreender o que vos digo, ele mesmo é o Elias que há de vir. Ouça-o, aquele que tiver ouvidos de ouvir. Essa passagem bíblica, quando Jesus disse, nesse momento aqui, João Batista estava lá ainda no deserto. Ele não tinha morrido ou feito a passagem, nada. Então ele falou assim: se quiserdes compreender o que vos digo, ele mesmo é o Elias que há de vir. Ouça-o, ouça-o aquele que tiver ouvidos de ouvir. Várias vezes ele usa essa frase: aquele que tem ouvidos de ouvir, ouça. Não é? Mas é muito interessante porque isso não foi depois de João Batista ter perdido a cabeça, foi antes. Ele já estava falando que ele é o Elias. Escuta o que ele está falando então. Vocês estão esperando Elias? Está aí. Do Velho Testamento, tem uma passagem aqui de Isaías 26, 19, que é bacana também, porque diz assim: aqueles do vosso povo, a quem a morte foi dada, viverão de novo. Aqueles que estavam mortos em meio a mim, ressuscitarão. Então, Kardec chama a atenção. Está acabando? Kardec chama muita atenção falando assim: olha como ele escreveu. Ele não falou assim: aqueles que a morte foi dada estão vivos ainda. Ele não estava falando do plano espiritual, nem de almas vivendo. Ele quis falar que aqueles do vosso povo, a quem a morte foi dada, viverão de novo. Se a gente pensar que essa frase, ele está falando dos espíritos, morreu o corpo, mas ele continua vivo como alma, ele comete um erro fatal. É como se tivesse um tempo em que ele morre e depois renasce de novo como alma. Não é possível isso. Ele quis dizer exatamente o que está dito: aqueles do vosso povo, a quem a morte foi dada, viverão de novo. Eles ressuscitarão. Então, lá em Isaías, ele já estava preparando o terreno para o nosso Cristo falar sobre esse princípio da reencarnação. É mais ou menos isso que eu gostaria de falar para vocês. Acreditem que nesse capítulo, quando vocês lerem lá na casa de vocês, vocês vão ver muito mais informação do que aquela que eu consegui passar por hora. É fantástico o capítulo, como todo o livro. Né? Eu só quero ler o finzinho dessa parte de reencarnação e ressurreição, palavras de Kardec. Sem o princípio da pré-existência da alma e da pluralidade das existências, são ininteligíveis, em sua maioria,
as máximas do Evangelho. Razão porque hão dado lugar a tão contraditórias interpretações. Está nesse princípio, o princípio da reencarnação, a chave que lhe restituirá o sentido verdadeiro. É isso, meus amigos. Realmente, através de Allan Kardec, consolidando o Espiritismo, é que nós recebemos muitas chaves para chegar a entendimentos e vamos descobrir muito mais coisa a respeito do Cristo que a gente acha que conhece e nós estamos ainda a caminho de conhecer esse Mestre maravilhoso. Para encerrar, eu convido a todos, aqueles que quiserem fechar os olhos, fiquem à vontade e vamos agradecer pela oportunidade de estarmos aqui juntos, reunidos em nome desse Mestre, que é governador planetário e farol do mundo, modelo único, para que todos nós copiemos desde o princípio até o fim, pois Ele nos fará crescer como irmãos que somos, e com certeza, em suas asas de redenção, estaremos todos nós, espíritos evoluídos, brilhantes de luz e abençoados por Deus. Que assim seja, graças a Deus.